Fala galera, tudo certo? Professor André Dávila na área, aqui da Científica Concursos. A gente vai, nessa nossa aulinha, corrigir a prova tipo 1 para perito aqui da Polícia Civil de São Paulo. Tá? Então, nesse vídeo, a gente vai falar aqui da parte de Biologia, de Física e de Química, começando com a minha parte, que é a parte de Biologia. E vamos, né, do decorrer dessa prova, entender mais ou menos como que a banca vai abordar o conteúdo que está no último edital, essa prova é de 2014, para a gente melhorar aí, né, o nosso processo de preparação. Se você gostar, dá um joinha, dá um like aí, se inscreve no canal, dá uma ajuda pra gente, que se vocês vierem com a gente aí, com certeza vocês vão passar de ano, né? Então, vem com a gente, não no caso aqui não passar de ano, mas conseguir a sua tão desejada vaga aí nesse concurso. Beleza? Vamos dar uma olhada então na nossa parte aqui de biologia, tá? São poucas questões, não são muitas questões, e eu acredito aqui que o nível de complexidade delas seja bem tranquilo. Vocês vão ver que a maioria delas você não precisa nem ter um conhecimento muito aprofundado, dá para fazer e resolver tranquilamente. Começando então com a questão de número 51, olha lá. A gente vai ter duas figuras, tá? Essa questão ela mostra duas figuras, a figura 1 e a figura 2 aqui, que vão mostrar fenômenos ambientais. No caso aqui a figura 1, uma inversão térmica, e no outro um tsunami, tá? Uma inversão térmica que ela é gerada quando você vai ter ali, principalmente em épocas mais frias, né? O ar frio, que ele é mais denso do que o ar quente, né? O ar frio ele desce, ele forma como se fosse uma camada em cima do ambiente urbano. E quando ele desce, ele acaba trazendo consigo um particulado, né? Todo um particulado que é resultante de poluição, tá? Diferente isso, esse fenômeno a gente chama de inversão térmica, um fenômeno que é bastante estudado aí quando a gente estuda a parte de meio ambiente, ecologia, assim por diante, tá? Diferente aqui, por exemplo, de um tsunami, né? Aqui a gente tem uma explicação geológica, é um evento geológico, né, que acontece que dá origem a esse tsunami. Então a gente tem um deslocamento da crosta terrestre, fazendo com que uma falha, né, aconteça aqui, um evento geológico, por exemplo, quando você vai ter um pedaço da crosta subindo ou se sobrepondo sobre o outro, isso faz com que a água do oceano em cima seja empurrada para cima, no caso dele subir, pode se abrir uma cratera também, essa água cair, a água no entorno desce e isso gera uma grande onda, né? No deslocamento dessa onda, chega um momento que chega próximo da costa terrestre, aí você vai ter o aumento, né, do volume da água e a invasão dos ambientes terrestres, né, que pode acabar gerando uma série de consequências em termos de acidentes, né? Teve um grande aí que aconteceu na região asiática até poucos anos atrás, que gerou muitas vítimas, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ele pede? Sob tais fenômenos ambientais é correto afirmar que letra A, ambos estão relacionados ao desenvolvimento antrópico não sustentável. Não, né? Aqui na figura 2, como eu falei, a gente tem um tsunami e esse movimento aqui dessas placas, né, essa linha de falha aqui, não tem absolutamente nada a ver com ação antrópica, né? Se bem que se a gente for pensar, ele fala que está relacionado, né? As consequências dele podem estar relacionadas porque a gente pode ter aí um tipo de ocupação irregular e tal, mas enfim, a gente não dá para dizer que o evento em si tem a ver com ação antrópica, né? Então a A não é. B, os eventos dos tsunamis podem ser minimizados acompanhando oscilações de temperatura das águas oceânicas. Não tem nada a ver com temperatura, é um evento geológico, tá? Ele independe da temperatura da água. A inversão térmica ocorre frequentemente nas estações quentes e chuvosas, tanto em meio urbano quanto rural. Na inversão térmica, ela vai ser um problema quando você tiver um particulado de poluição. Então ela vai acontecer muito mais no ambiente urbano, tá? Ela vai gerar um problema no ambiente urbano, e isso vai acontecer nas estações frias do ano, né? No verão isso não acontece, tá? Os efeitos de inversão térmica podem ser minimizados controlando a emissão de poluentes particulados atmosféricos urbanos. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui então
a resposta é a letra D de delta, tá? A gente tem aqui a letra E, ó, os tsunamis ocorrem frequentemente nas estações do ano, que são formados por furacões oceânicos. Tsunami não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Isso aqui acaba sendo muito mais algo de atualidade, assim, né? Da pessoa entender esse tipo de dinâmica do que de biologia propriamente dita, né? Vamos ver a próxima aqui, ó, 52. Olha lá. O processo de evolução dos seres vivos ocorre por meio de seleção e transmissão hereditária de características anatômicas, fisiológicas ou bioquímicas, que se mostram mais aptas à sobrevivência de indivíduos do seu habitat. Tá bom. Tendo em vista o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, que é aquela teoria que vocês vão se lembrar lá que pega a ideia do darwinismo, da seleção natural, né, que ele acabou de colocar ali em cima, e explica isso por meio da variabilidade que é gerada a partir de processos genéticos. Tá? É correto afirmar que as características hereditárias transmitidas sexualmente ao longo das gerações de organismos eucariontes são o quê? Né? Essas características hereditárias. Vamos dar uma olhada no que ele fala aqui. Letra A. São protegidas para que não sofram qualquer tipo de alteração. Se elas forem protegidas para não sofrer qualquer tipo de alteração, o próprio enunciado aqui estaria errado, né? A transmissão de características hereditárias e outra, né? Você não geraria a variabilidade que a gente observa nos seres vivos. Né? Então, essa variabilidade é justamente o que é necessário para que ocorra a evolução. Tá? Então, a letra A está errada. Vamos ver. Letra B. Que as características são misturadas por meio de meiose na formação de gametas, né? Ou formação de gametas e fecundação. Eu não gostei muito do texto que ele colocou aqui, mas está certo, né? Essa mistura ocorre, né, no processo ali de recombinação cromossômica e isso acaba gerando variabilidade, né? Então está certo o que ele escreveu aqui, formação de gametas e a fecundação, que é quando você junta os gametas com aquela variabilidade que foi gerada no processo da meiose, lá na prófase 1 da meiose, tá bom? Então, aqui a alternativa é a letra B, a correta. Né? Vamos ver as outras, expressadas sobre um código genético que varia em cada espécie, não, o código genético ele não varia, tá? Ele é universal, então praticamente todas as espécies, todos os organismos vivos, né, que a gente tem no nosso planeta, respondem ao mesmo código genético, tá? Então, no processo ali de tradução de um RNA mensageiro para uma proteína, o código genético é o mesmo, tá? Essas características, que as características são moléculas de proteína contidas no núcleo das células sexuais, esquece, nada a ver, né, balela. São trechos de cromossomos formados por moléculas de RNA e de DNA. Cromossomos são moléculas formadas por DNA e não por RNA, tá? Os nossos cromossomos são formados por DNA e não por RNA, beleza? Então, ficamos aqui com a letra B de Bravo. Vamos para a próxima, olha lá. Aqui na prova, né, nessa prova próxima, é a de número 53, beleza? Observe as figuras que ilustram 6 diferentes grupos de seres vivos. Então, a gente tem os vírus, um grupo que eles chamam de grupo Monera, das bactérias, o grupo Protoctista, que é formado antigamente pelo reino cromista, né, que tem as algas e tal, então na verdade são protozoários de algas, os fungos, reino fungo, o reino metafita, que são os vegetais, e o metazoa, que são os animais. Beleza, então ele deu esses 6 grandes agrupamentos aqui, vamos ver o que mais que ele vai perguntar. Os seres vivos ilustrados estão organizados. Vamos lá. 1. Ilustrando a evolução dos 6 reinos de seres vivos ocorridos no planeta. Evolução não, porque a gente não evoluiu dos vírus. Né? A gente não, já é errado eu falar dessa forma. Né? Nós evoluímos dos vírus. Né? Tá errado isso. Então, não tem nada a ver com a evolução biológica, não. Tá? De acordo com a complexidade de organização celular. Então, eu diria que não também, porque você vai ter ali Monera, onde você tem os procariontes, e aí depois todo mundo eucarionte. Então, menos os vírus, que não é célula, né? Então, não também. Em função do tipo celular presente e a forma de nutrição. Tipo celular não, porque vírus não tem célula, tá? Ele é um parasita obrigatório. Então, não dá para ser por tipo celular. O resto você tem o Monera, que tem os procariontes, os outros são todos eucariontes. E forma de nutrição característica é besteira também. Né? Você tem diferentes modos de nutrição ali. Você pode ter seres fotossintetizantes nos protoctistas, como as algas. Você tem também nos metafita,
Aí você tem, já nos metazoa e nos fungos, você tem séries heterotróficos, então aqui eu acho que não tem nada a ver. Letra D, em 3 reinos de unicelulares, pode parar, porque 3 reinos de unicelulares, ele vai considerar os vírus como seres unicelulares. Vírus não tem célula, vírus é basicamente formado por proteína e ácido nucleico, tá? E material genético, no caso, né? Então, proteína e material genético. É isso que forma um vírus, tá? Ele não é uma célula. Vamos ver a letra E. Em 5 reinos de organismos celulares, aqui está ok, 5 reinos, e um grupo de parasitas obrigatórios, que são os vírus. Perfeito, vamos ficar então com a letra E. Vamos ver a próxima. Olha lá, questão 54. Vamos dar uma olhada aqui. A figura ilustra uma tipagem sanguínea. Ok, né? Um procedimento de tipagem sanguínea na qual 3 gotas de sangue são colocadas em contato com anticorpos. A gente tem o anti-A, o anti-B e o anti-RH. Nessa ordem, então, aqui anti-A, anti-B e o anti-RH. Ok. Posicionados da esquerda para a direita, conforme essa figuretes. Ok, já falamos sobre isso, vamos lá. Foi verificada a reação apenas com o anticorpo anti-A, conforme a gente mostra aqui, né? O que confere à pessoa testada o sangue do tipo A RH negativo. Perfeito. A reação observada durante a tipagem sanguínea é uma reação de... Né, aqui teria que ter um espaço, tá, galera? Então, a gente tem que achar aqui nessas alternativas qual é aquela que preenche as lacunas que estariam aqui, né? Então, isso aqui é uma reação de aglutinação, tá? Então, você sabendo que isso é um processo típico, né, de determinação de tipagem sanguínea. Né? Então, você entendendo isso, você entendendo essa figura aqui, tá vendo que tem as hemácias todas aglutinadas, forma como se fosse uma borra de café ali no fundo da xícara, né? Quando você acaba de tomar. Então, isso é uma reação de tipagem sanguínea é classicamente uma reação de aglutinação. Então, o que você faz? Você vai ter a sua amostra de sangue, você vai pingar ali os anticorpos, né, para gerar essa aglutinação. Esses anticorpos, eles têm um nome, né, quando a gente está falando de tipagem sanguínea, um nome clássico que são aglutininas, tá? Eles vão atuar sobre glicoproteínas que estão na membrana plasmática das hemácias. Tá? Então, essas glicoproteínas de membrana plasmática das hemácias é que são do tipo A, do tipo B. Tá? O anticorpo atua sobre essas glicoproteínas. Então, a gente chama essas glicoproteínas de aglutinogênios. Tá? Então, sabendo aqui, ó, completando a frase, ela vai ser assim, ó. A reação observada durante a tipagem sanguínea é uma reação de aglutinação de hemácias em que os aglutinogênios da membrana celular da hemácia reagem especificamente com as aglutininas presentes na lâmina do teste. Tá? Então, aqui a resposta é a letra A, beleza? A gente não está falando de lise celular, nem de coagulação, nem de digestão e nem de rompimento. Tá? A gente está falando aqui de um processo de aglutinação, bem fácil essa questão, e relativamente clássica em questão sobre sistema ABO e tipo sanguíneo quando a gente está falando de prova de perícia criminal, tá bom? Então, fiquem ligeiros com isso aí. Olha a questão 55, vamos ver aí. Uma determinada raça de cães apresenta pelagem negra ou branca, tá? Cruzando entre si indivíduos de pelagem branca, a prole será sempre branca. Até aqui, que a gente pode imaginar, né? Estamos pensando em genética clássica. Essa prole branca pode ser um determinado tipo de herança no qual você tem lá você tem somente indivíduos homozigotos dominantes se cruzando, tá? Então todo mundo sai no banco. Ou somente indivíduos homozigotos recessivo se cruzando, todo mundo igual, por aqui a gente não consegue dizer nada no primeiro momento, tá? Cruzando entre si indivíduos de pelagem negra pode ocorrer o nascimento de cães negros e brancos, aqui a gente mata, tá? Que a gente mata pais iguais, filhos diferentes, pais iguais, filhos diferentes. Então, a pelagem negra, possivelmente, pais iguais, enão, eninho, enão, eninho. Se a gente fizer esse cruzamento, a gente vai ter as possibilidades filhos aqui, né? Enão, 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 eninho, eninho, enão e eninho, eninho, tá? Aqui é o branco, branco, e todos esses daqui são a pelagem negra. Tá? Negra.
branca. Pronto. Beleza? Pais iguais, filhos diferentes, tipicamente cruzamento de heterozigotos. Tá? A gente consegue saber isso aí, beleza? Ele ainda dá mais uma dica para a gente matar aqui, que é sabendo que essa característica é determinada por apenas um par de genes alelos autossômicos. Aqui ele até comete um deslize, porque ele fala genes alelos, tá? Na verdade, o que ele vai falar é que é um par de alelos autossômicos, tá? De genes, na verdade, um par de alelos de um gene autossômico, tá? É assim que a gente fala, um par de alelos de somente um gene autossômico. Gene é aquela região específica no cromossomo, tá? No nosso genoma, e ele pode ter polimorfismos, tá? E esses polimorfismos são formas diferentes desse gene, é o que a gente chama de alelos, tá bom? É correto afirmar que o nascimento de filhotes brancos a partir de parentais negros ocorre porque a gente está falando de um cruzamento entre heterozigotos, como eu já expliquei para vocês. Portanto, aqui a alternativa C. Fácil, hein? O cara não pediu nem para a gente fazer conta, nem nada, né? Tipicamente, questão de genética, o pessoal pede para fazer probabilidade e tal. Não, aqui ele pediu a base da base da base. Ele quer saber se você consegue entender essa questão de hereditariedade, principalmente entender esses padrões, né? Então, um padrão que ele mostra aqui, clássico, né, de um par de alelos autossômicos, ok, herança monogênica, bialélica, clássica de mendelismo aqui, tá bom? De Mendel, ok? Então, perfeito aqui, alternativa C. Vamos ver a próxima, 56, um pouquinho de fisiologia humana, tá? Bem legal, ó. A figura mostra parte do sistema cardiovascular humano. Podem ser visualizados o coração, os vasos sanguíneos de grosso calibre, estando artérias cinza claro, tá? E veias em cinza escuro. Tendo em vista a fisiologia dos vasos sanguíneos, é correto afirmar que a função exercida pelas, olha só, cara, clássico, hein? Veia sempre conduz o sangue afastando do coração, tá? Classicamente, as veias afastam o sangue do coração. E as artérias, as veias, elas trazem, né, o sangue para o coração. Classicamente, as veias trazem o sangue para o coração. As artérias afastam o sangue do coração. A constituição histológica das artérias é diferente das veias, justamente para que elas aguentem mais pressão e elas transmitam também parte dessa pressão, garantindo, assim, a movimentação do sangue. Tá? Então, as artérias, o sangue que passa pelas artérias, ele está sempre saindo do coração. E o sangue que passa pelas veias está sempre retornando, de alguma forma, de alguma região do corpo, para o coração. Tá? Por que é importante falar isso? Porque muita gente confunde, que acha que veia é sempre... E os concursos adoram isso. Pega, veia sempre carrega sangue com baixa oxigenação, né? Ou com elevada quantidade de gás carbônico. Artéria sempre carrega sangue com elevada pressão parcial de oxigênio e raramente ou nunca com muito gás carbônico, tal. Enfim, quando que na verdade o que a gente tem que entender é isso, né? A definição principal é isso. Veia traz sangue para o coração, artéria leva sangue do coração para algum lugar, tá? Se o sangue vai estar oxigenado ou não, a gente tem que olhar porque vai depender. Depende, né? Na pequena circulação, ou seja, na circulação pulmonar, ele vai acontecer de um jeito, né? E na grande circulação, ou circulação sistêmica, você vai ter de outro jeito, tá bom? Então vamos dar uma olhada nas alternativas, ó. Veia, né? A função das veias é conduzir sangue dos tecidos do corpo de volta às cavidades inferiores do coração sob baixa pressão. Interessante aqui, tá? Ele tá pegando, na mesma questão, colocando um pouco do funcionamento das veias e das artérias, como eu falei para vocês, mas está usando também conhecimento em anatomia do coração. E aí, o que é importante a gente lembrar? Vou fazer um coração aqui, mas vou fazer ele com as cavidades, tá? Então, vou fazer aqui, ó, os átrios em cima e os ventrículos embaixo, tá? Então, aqui o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Tá? O sangue ele vai chegar no coração pelo átrio direito, a partir do corpo. Tá? Do átrio direito ele passa para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai sair pela artéria pulmonar para os pulmões, tá? Dando início à pequena circulação pulmonar. Ele vai voltar pelas veias pulmonares aqui para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo ele desce para o ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo ele sai novamente pela artéria aorta para o resto do corpo. Então vejam, o sangue no coração ele está sendo sempre recebido pelas cavidades superiores, tá? As cavidades atriais,
E ele vai ser sempre projetado para fora do coração pelas cavidades inferiores, ou seja, pelas cavidades ventriculares. Tá ok? Então vamos ver lá, ó, letra A. O que ele vai colocar aqui, ó? Veia é conduzir sangue dos tecidos corpóreos de volta para as cavidades inferiores do coração. Não, é para a cavidade superior, tá? Sob baixa pressão, ok, mas para cavidades superiores, tá? Artéria é conduzir o sangue bobeado pelas cavidades inferiores, ventrículos, ok, em direção aos tecidos corpóreos sob alta pressão, perfeito, tá? Tá ótimo aqui, então alternativa B. Vamos ver as outras? Função de artéria é conduzir sangue dos tecidos corpóreos de volta às cavidades, não, função da artéria é levar, né, como eu já falei, né, levar do coração para o corpo. Veia é conduzir o sangue bombeado pelas cavidades superiores do coração. Cavidade superior, quando entra em sístole, que é a contração, joga para as cavidades inferiores, tá? Artérias e pelas veias, funções é conduzir o sangue tanto para tecidos corpóreos quanto de volta ao coração, independente da pressão e das cavidades, obviamente nada a ver, né? Então, aqui ficamos com a correta, que é a alternativa B. No processo de garimpagem em rios brasileiros, é utilizado mercúrio para a formação de amálgamas com ouro, facilitando assim a identificação do metal precioso junto às demais partículas de sedimento existentes no rio. Tá. Como o ponto de liquefação do mercúrio é menor do que o do ouro, basta um maçarico para separar mercúrio de ouro, ok, e assim ter o ouro puro. Tais processos contaminam com esse metal pesado, tóxico para a maioria dos seres vivos. Ele é neurotóxico, né? Ele pode levar à morte. E mais, né? Ele é bioacumulador também. Ele se acumula nos organismos e ele sofre também com um processo que a gente chama de biomagnificação. Quer dizer, ele é transmitido na cadeia trófica, tá? Então, uma maneira de se constatar uma eventual contaminação ambiental pelo mercúrio é a análise bioquímica de pelos e penas de predadores de topo de ecossistema em função desse metal, exatamente o que eu acabei de falar, tá? Então, você vai analisar determinadas regiões, né, fisiológicas, anatômicas aí, de predadores de topo. Por quê? Porque o mercúrio, ele se acumula nos organismos, ele é bioacumulador, bioacumulado, né? E ele também sofre com a biomagnificação, quer dizer, ele é transmitido através da cadeia trófica, tá? Então, esse processo é um processo que a gente chama de cumulação ou acumulação nas células e nos tecidos dos organismos, tá? Isso vai estar aqui, ó, na letra D, tá? Letra D de delta, ok? Vamos ver a próxima questão. Facinho, hein? Facinho, facinho, facinho. Vamos ver a próxima. Olha lá. Observe a figura de uma célula eucariótica. Observaram? Ok. As características presentes que permitem a sua classificação como pertencente a um vegetal. Cara, característica clássica de célula vegetal. Primeiro, vacúolo, né? Mas não é exclusivo porque alguns organismos, alguns protozoários podem ter vacúolos, tá? Cloroplastos. Cloroplastos você vai ver em células vegetais, né, as metafitas, mas vai ver também em algas e em alguns protozoários aí podem ter algas também. Podem ter cloroplasto também. E parede celular. Tá? A parede celular só vai encontrar em algumas células vegetais na constituição celulótica, né, de celulose, em fungos. Né? Fungos também tem parede celular, mas tem uma outra constituição, outro carboidrato, que é a quitina. Tá bom? Então, no caso aqui, vamos ver aquilo que vai ser exclusivamente presente nas células vegetais. Então, a gente vai ter parede celular e cloroplasto, tá certo aqui, ó, letra A. Tá? Então, ficou fácil aqui, letra A, beleza? Mitocôndria e vacúolo. Vacúolo, beleza, mas mitocôndria tem em todas as células, né? Células tanto vegetais quanto animais. Núcleo e nucleolo, né? Aqui a alternativa C também vai ter em todas. Membrana celular, todas as eucariontes, no caso, né? Membrana celular e membrana nuclear também vai ter em todos, carioteca, né? Complexo de Golgi e ribossomos também vai ser presente em célula, tanto em células vegetais quanto em células animais. Beleza? Fácil essa questão, hein? Tá vendo? Em nível celular, você pega o que a gente fala aqui no Científica Concursos, é extremamente mais aprofundado do que essa provinha fácil aqui que eu estou passando para vocês, hein? Então fica a dica aí, o trabalho de mentoria e monitoria nosso que está arrebentando, bombando. É legal pra caramba, vocês vão ter um contato com a gente, né, direto com o professor, uma coisa humana, linda, maravilhosa, muito amor, tá? Olha aí, ó. Vamos ver a 59 aqui, ó. Leia a notícia a seguir e responda. Então tá. Traficante é preso no aeroporto com cápsulas de cocaína no estômago. Ele foi detido no aeroporto de Foz do Iguaçu tentando embarcar para a Espanha. A droga estava dividida em 74 cápsulas, conforme ilustra a figura, que foram expelidas em hospital. Aí tá aqui a figurinha dele,
Com as cápsulas, interessantemente, olha aqui a pelve do cara, né? Isso é interessante, essa questão, porque ela pega bastante a parte anatomia mesmo, né? A gente tem a pelve do cara aqui, a coluna atrás, dá pra ver aqui algumas das costelas flutuantes do cara aqui, ó, tá vendo, ó? E as cápsulas que sobem, aparece aqui transversalmente em relação ao corpo e desce aqui, né? Até aqui embaixo, tá? Então, tendo em vista a fisiologia e anatomia do sistema digestório humano, assinar a alternativa que apresenta um erro conceitual cometido na redação da notícia. Cara, o erro conceitual aqui tá meio óbvio, né? Porque se ele fala, né, que a única coisa na notícia aqui, né, é que foi encontrada no estômago, certo? É a única coisa da notícia que fala. O estômago, né, se a gente lembrar, em termos de posicionamento, você tem o esôfago ali, ele vai estar bem embaixo do diafragma, né? Então o diafragma ele estaria mais ou menos nessa região aqui, ó, tá? Onde eu estou mostrando para vocês. Então o estômago estaria mais ou menos aqui, tá? Então essas cápsulas elas tinham que estar acumuladas aqui, no estômago dele, né? E não estão, né? Elas vêm aqui para baixo, ó. O que é isso, né? Esse formato aqui, parece um U para baixo. Isso aqui é o intestino grosso do cara, né? Então o cólon transverso, o cólon ascendente, o cólon descendente aqui, o reto, tá? Então essas cápsulas estão no intestino, estão ali encavaladas em todo o intestino grosso do cara, tá bom? Então vamos ver o que ele fala aqui, ó. Letra A. O peristaltismo impede que as cápsulas sejam transportadas em tempo superior à da viagem da Espanha. Sinceramente, não vejo relação nenhuma com isso aí, né? O que ele quer dizer? Que se você for para a Espanha, você obrigatoriamente vai ter que ir no banheiro do avião defecar, né? Porque o peristaltismo ele vai impedir você de aguentar chegar na Espanha, né? Brasil e Espanha. Então, todo voo da Espanha, as pessoas ocupam e congestionam o banheiro do avião, né? De acordo com essa alternativa aqui, o que não, enfim, né? Não é verdade. As cápsulas estão posicionadas nos intestinos, delgado e grosso aqui, tá? E não no estômago do traficante. Sinceramente, está perfeito aqui. O delgado, talvez ele fale por conta dessas daqui, né? Que estão mais aqui no meio, né? Eu diria que tem bastante no intestino grosso do cara. Mas está perfeito aqui, tá? Tá perfeito da forma como ele colocou. Então aqui eu ficaria com a alternativa B, tá? Vamos ver a C, ó. As enzimas e ácidos gástricos são capazes de digerir tais cápsulas, causando overdose do traficante. Cara, sim e não, tá? Sim e não, porque há casos em que isso acontece, né? Há casos em que as cápsulas são mal fechadas, mal vedadas, né? E aí, por conta ali do ambiente em que elas estão, elas acabam rompendo e isso pode gerar a overdose. Agora, as enzimas serem capazes de digerir as cápsulas depende do tipo de material que forem feitas as cápsulas. Se eles fizerem cápsulas de papel, não, de papel também não, porque a gente não digere celulose. Plástico, menos ainda, porque a gente não vai digerir plástico. Então, na verdade, assim, pode acontecer das cápsulas romperem, talvez pelo ambiente ácido do estômago, né, pelo suco gástrico ser muito ácido, mas assim, das enzimas digerirem as cápsulas, eu acho que não, tá? Eu acho que da forma como está colocado aqui, as enzimas não vão digerir essas cápsulas, tá bom? Cápsulas desse calibre não podem ter sido ingeridas sem causar lesões no tubo digestório do traficante. Bom, eu diria que não, tanto é que elas foram ingeridas, porque está aqui, né? Tais cápsulas não podem ser simplesmente expelidas, necessitando ser retiradas em procedimento cirúrgico. Eu acredito que não também, porque isso é um método que é bastante utilizado, na verdade, né? São as mulas, como o pessoal chama, tá bom? Então, ficamos aqui com a alternativa B, de Bravo. Vamos ver a próxima. Próxima questão, olha aí, ó, 60. A coloração da pele humana é bastante variável, apresentando inúmeras classificações com relação às tonalidades manifestadas. Tendo em vista os fatores relacionados à manifestação dos fenótipos existentes para a coloração da pele humana, é correto afirmar que fenótipos existentes para a coloração da pele humana, coisa chique, né? Vamos ver o que eles vão falar aqui. A coloração da pele humana é um exemplo de interação entre fatores ambientais, fatores fisiológicos e genotípicos. Na verdade, né, todo o fenótipo ele é sempre um resultado dessa interação entre o que é ambiental, o que é fisiológico, o que é genótipo. Né? O que você enxerga é sempre uma interação. Né? E é muito interessante essa questão da cor da pele, né? Porque ela realmente mostra o quanto o ambiente ele altera o nosso fenótipo. Como assim? Vai tomar sol que você vai ver. Vai tomar sol, você vai ficar o quê? Mais escurinho. Né? Você fica mais coradinho e tal. Por quê? Porque você produz mais pigmento, que é a melanina, né, que é um pigmento de proteção que a sua pele produz, né, ela escurece justamente para proteger os seus tecidos das radiações que são geradas pelo sol. Tá? Então é um exemplo clássico, né, desse tipo de interação e da definição do que é
um fenótipo. Tá certo a letra A aqui, eu não vi nada de errado na letra A, vamos ver as demais, ó. A luz solar altera o genótipo responsável pela produção de pigmentos cutâneos. Se a luz solar alterar o genótipo, o que você vai ter? Melanoma, tá? Você vai ter um câncerzinho de pele. Não altera o genótipo, não. A exposição de sol estimula a produção de pigmentoqueratina, responsável pela coloração mais escura da pele. Melanina, não é pigmentoqueratina, tá? Nunca nem ouvi falar desse termo aí. O ambiente é um fator determinante no fenótipo, manifestado nas regiões intertropicais mais expostas à incidência do solar. O ambiente é um fator determinante no fenótipo. Olha, não é tudo, né? Ele não é um fator determinante porque, mas essa questão, essa alternativa pode ser aprofundada aqui, né? Agora ele sendo como um fator determinante no fenótipo nas regiões intertropicais ainda, sei lá, não gostei também não. O albinismo é uma evidência de fenótipo branco, pode ser condicionado por um genótipo dominante, independente do ambiente. Não é dominante, tá? O fenótipo aqui do albino, né, o albinismo, ele é autossômico recessivo, tá? Então o albinismo ele não é dominante. Então aqui já está errada a letra. Cara, vou ficar com a letra A, tá? Nessa alternativa aqui, letra A da questão número 60. E é isso aí que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê, né? A gente se vê aí na mentoria e na monitoria do Científica Concursos. Tá certo? Um beijo, um abraço. Vocês vão ficar agora com os demais professores de Científica Concurso, a correção por parte deles. Fui! Muito bem, pessoal. Vamos começar aí a área de física, resolução das questões de física. Aqui sou eu, perito criminal e professor da Científica Concursos, professor Wilson Dejato. E nós vamos, então, resolver essa prova aí, de 2014. Primeira questão fala assim, ó. Ao percorrer uma curva horizontal em forma de quarto de circunferência, com velocidade escalar constante, um veículo sofre, relativamente a um referencial inercial, uma força centrípeta de... É letra A, intensidade variável, mas de direção e sentidos constantes. Então você vai percebendo que as alternativas ele vai falar da intensidade, da direção e do sentido. A intensidade está relacionada com o valor da força. E o valor da força você tira da fórmula. A fórmula da força centrípeta, mv quadrado sobre r, tá? M de massa, v de velocidade, aqueles metros por segundo, e r o raio, mv quadrado sobre r. Nesse caso, pelas informações que foram dadas aqui nas questões, é possível deduzir que a velocidade é constante, então o v não muda, o m é a massa, não tem por que também mudar essa massa, né? E o raio também, nada me diz aqui que o raio estava mudando. Ou seja, a intensidade seria a mesma na hora de você fazer a continha da fórmula. Mas a direção e o sentido ela vai mudar continuamente. Ó. Veja só, aqui nós temos um movimento circular em que em vermelho tem a velocidade v, né, mostrando para onde que ele está girando, sentido anti-horário. E em azul, você tem a força centrípeta, que aponta para o centro da trajetória. Então, você percebe que ela está mudando o tempo todo a sua direção e o sentido, tá? Por isso que nós vamos buscar a letra C como resposta, ou seja, apenas a intensidade é constante. Beleza? Sentido, direção e sentido varia. Aqui, questão 62. Um carro que se deslocava em linha reta teve suas velocidades observadas. O gráfico a seguir apresenta qualitativamente essas velocidades em função do tempo. Analisando o gráfico, conclui-se corretamente que... Isso aqui é uma questão que nós vamos ter que analisar cada afirmativa, né? Então aqui, olha só, na vertical você tem velocidade e na horizontal você tem tempo. Então nós percebemos que a velocidade aumenta e depois ela diminui. Você percebe também que ela aumenta um pouco mais devagar do que ela diminui, né? Na hora de diminuir, ela diminui bem mais rapidamente. Essa inclinação aqui, ó, nos mostra isso, tá? Vamos ver a letra A. A aceleração do carro foi maior no intervalo T1 a 0 do que no intervalo T2 a T1. Não, esse primeiro intervalo aqui, ó, que vai de 0 até T1, essa inclinação ela é menor. Essa inclinação menor me mostra que a aceleração é menor, tá? Então não é a alternativa A.
O movimento do carro, letra B, foi progressivo no intervalo de T1, T0 e retrógrado no intervalo T2, T1. Ó, progressivo significa velocidade positiva. Significa que ele está indo no sentido crescente da trajetória. A gente vê isso num gráfico pela velocidade positiva, tá? E o movimento retrógrado a gente vê pela velocidade negativa. E nesse caso, se você olhar, sempre a velocidade é positiva, sempre. Do início até o fim. É claro que no começo a velocidade está aumentando e depois a velocidade está diminuindo. Ok, mas ela é sempre positiva. O que me mostra é que esse movimento é sempre progressivo, do início até o fim. Então não tem isso de uma hora progressiva e outra hora retrógrado. Não é a letra B. Letra C. O movimento do carro no intervalo de tempo T2 menos T1 foi retrógrado e retardado. Não, não foi retrógrado. Ele está falando desse pedacinho aqui, ó. Tá? Ele é até retardado, ou seja, retardado significa diminuir de velocidade, tá? É verdade, ele é retardado, mas ele não é retrógrado, ele é progressivo, velocidade positiva. Letra D, o movimento do carro foi progressivo e acelerado durante ambos os intervalos de tempo. Essa é a alternativa, né? Quer dizer, acelerado não, né? Porque quando você fala acelerado, você está falando de aumentar a velocidade, né? Progressivo, é verdade, ele é progressivo e acelerado só aqui no começo. Nessa segunda fase, ele é retardado. Eu falei isso agora há pouco, né? E dei bobeira. Mas ele é retardado aqui, ó, tá? Ele é progressivo e retardado. Então, não é verdade que ele é progressivo e acelerado em ambos os intervalos de tempo. Não é verdade, tá? E letra E, que é o nosso gabarito, o deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo de T1 menos 0 do que no intervalo de tempo de T2 menos T1. Como é que eu vejo o deslocamento, né? Como é que eu sei disso? Guarda aí, anota aí, se for o caso. O deslocamento é a área em um gráfico de velocidade por tempo. Então, se eu pegar essa área que eu estou mostrando aqui, ó, que é um trapézio, vocês conseguem ver esse trapézio aqui, ó? Essa área, ela é maior do que essa área desse triângulo, que é a área da segunda parte, tá? Então, o fato dessa área ser maior me diz que o deslocamento é maior. Só isso, tá bom? Então, nosso gabarito, letra E. Vamos lá, agora de movimento circular com transmissão. A figura ilustra a roda traseira de uma motocicleta. Considerando-a em movimento e com a coroa girando solidariamente com a roda, é correto afirmar que, em um mesmo intervalo de tempo e relativo ao eixo comum de ambas, o que acontece, gente? Aqui, que você vai. Ele fala da coroa e da roda. Coroa é essa parte de trás aqui, né? E a roda é o que está em volta aqui. A coroa e a roda, elas têm o mesmo eixo. Tem essa pecinha aqui, né? Ó. Elas giram no mesmo eixo. Quando você tem coisas que giram no mesmo eixo, a velocidade angular é igual. É o que eu escrevi aqui embaixo, ó, na região em vermelho, tá? A velocidade angular da coroa, o ômega da coroa, é igual ao ômega da roda, velocidade angular. Velocidade angular, você pode pensar assim também. Tem mais duas formas que você pode pensar em termos de velocidade angular. 2π vezes a frequência, é uma das fórmulas, e a outra é deslocamento angular sobre tempo, ΔΦ sobre ΔT, deslocamento angular sobre variação do tempo, sobre o tempo, né? Então, no caso aqui, ou a frequência, a gente pode tirar a conclusão, por exemplo, a frequência da coroa é igual à frequência da roda, né? E aqui também a gente pode tirar que o deslocamento angular da coroa é o mesmo deslocamento angular da roda, ou seja, eles vão varrer o mesmo ângulo, é isso que eu estou falando, tá? Então, toma cuidado. Quando for, por exemplo, coroa com catraca, catraca é aquela que fica lá na frente, tá? Coroa com catraca, elas estão em eixos diferentes. Quando tiver eixo diferente, aí em vez da velocidade angular ser igual, vai ser a velocidade linear, o V. Tá? Isso é a velocidade angular, para vocês lembrarem, é o radiano por segundo, tá? O radiano por segundo. O V, que eu estou falando, que é a velocidade linear ou velocidade escalar, é o metro por segundo. Então, se for eixo diferente, quem é igual é a velocidade linear ou velocidade escalar. Então, ele fala assim,
É correto afirmar que, no mesmo intervalo de tempo e relativo ao eixo comum de ambas, a velocidade linear dos pontos periféricos da roda e da coroa em relação ao eixo comum de ambas é a mesma. Não. O que é igual é a velocidade angular e não linear. B. A coroa gira com frequência maior do que a roda. Também não. Como eu mostrei aqui embaixo, a frequência das duas serão iguais, né? A velocidade angular ser igual leva, por causa dessa fórmula aqui de baixo, né? A consequência de que a frequência é igual. Então não tem frequência diferente aqui, não. C. A velocidade angular da coroa é maior do que da roda. Não, tem a mesma velocidade angular. Letra D. O deslocamento angular da coroa é igual ao deslocamento da roda. Deslocamento angular da coroa é o mesmo da roda. Beleza? Vamos lá, mais uma. No campo de provas de uma montadora de automóveis, há uma pista horizontal e retilínea. Durante a realização de um teste, um de seus veículos, de massa total de 1.200 kg, incluindo a do motorista, parte do repouso e atinge a velocidade de 144 km por hora ao fim de um percurso de 400 metros. Se o movimento do veículo é realizado com aceleração constante, a força resultante sobre ele tem intensidade de. A força resultante sobre ele. O que você tem que pensar na sua cabeça? Primeiro, quais são os dados da questão? O que ele me deu? Massa, 1.200. Velocidade inicial, ó, parte do repouso, V0 igual a zero. Velocidade final, 144 km por hora. Olha o que eu já fiz. Eu dividi por 3,6 e coloquei em metros por segundo, para ficar tudo no sistema internacional. Ao fim de um percurso de 400 metros, 400 metros é a distância, é o D. Qual é o valor da força resultante? Olha aqui, ponto de interrogação para FR, força resultante, né? Qual é a fórmula da força resultante? Olha, a gente pode pensar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Física, meu amor, né? O mnemônico aqui. Então, se eu tiver a massa e a aceleração, eu consigo achar a força resultante. A massa eu tenho, mas eu preciso achar a aceleração primeiro. Então, na verdade, eu não vou usar a segunda lei, eu vou achar a aceleração primeiro. E aí eu tenho que pensar aqui, ó, né? Que fórmula que eu vou usar? E aí você percebe lá do movimento acelerado, dá aquele monte de fórmula lá que tem no movimento acelerado. E tem uma fórmula que não tem tempo. Tá sem tempo, usa Torricelli. Tá sem tempo, usa Torricelli. Veja que não falou nada de tempo. E a fórmula do Torricelli não tem tempo. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. 2 vezes A vezes D. Essa é a fórmula do Torricelli, tá? Então, velocidade final tá aqui, ó, 40 ao quadrado, velocidade inicial 0 ao quadrado, 2 vezes A vezes 400. Fazendo essa conta, né? 40 ao quadrado tá aqui, 2 vezes 400 tá aqui, passa dividindo, dá uma aceleração de 2. Joga na segunda lei de Newton, massa 1.200, aceleração 2, força resultante 2.400. Nós temos a alternativa C de Corinthians como o nosso gabarito. Mais uma. Um cilindro de ferro de altura considerável é mantido suspenso por um fio na posição vertical, totalmente submerso em um tanque cheio de água, como mostra a figura. Nessas condições, é correto afirmar que... Então, vamos analisar cada uma. O empuxo atuante sobre o cilindro, como um todo, depende de sua massa específica. O empuxo, gente, é aquela força que vai aparecer para cima, tá? Ela vai aparecer aqui para cima. Sabe, os objetos não ficam mais leves dentro da água? Então, porque tem um empuxo, que é uma força que aparece para cima. Esse empuxo depende do volume, no caso aqui é um tanque de água, o volume de água deslocado, é o peso do volume de água que foi deslocado quando você colocou esse cilindro lá dentro, tá? Então, aparece não a massa específica do cilindro, se for aparecer, aparece a massa específica da água, que a gente vai falar do volume da água. Aí você tem densidade de massa sobre volume, né? Dá para você escrever em termos da densidade ou da massa específica. É por isso que não é essa alternativa está errada, porque o empuxo depende da massa específica, mas não do cilindro, da água. B, a pressão da água sobre o cilindro como um todo é a mesma em qualquer ponto dele. Não. O que acontece? A pressão da água depende
da altura. Né? A altura, na verdade, é da profundidade. Então, por exemplo, essa parte mais superior aqui, ó, perto dessa área de cima, né, da base de cima, desse círculo do cilindro, essa pressão aqui ela é menor. Por quê? Porque essa distância aqui ela é menor, essa alturinha aqui, né? Agora, aqui no fundo, ó, você já está numa profundidade maior, uma altura maior. E aí a pressão aqui vai ser maior, tá? A pressão ela é a densidade vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então aí depende dessa altura. E essa altura é exatamente essa distância que eu estou falando. Então a pressão não é a mesma. A pressão no fundo é maior, tá? O empuxo atuante sobre a base inferior do cilindro é maior do que sobre sua base superior. Não, tá? O que é maior é a pressão. A pressão é maior, não o empuxo. O empuxo vai atuar de uma maneira constante nele aqui, tá? Inclusive a gente vai simbolizar ele bem no meio do cilindro ali. D, a pressão da água sobre o cilindro como um todo depende da massa específica dele. Também não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Pressão depende da massa específica, ficou bem estranho. Agora, a pressão da água sobre a base inferior do cilindro é maior do que isso aqui, ó. Essa tá certinha, tá? A pressão da água sobre a base inferior, aqui embaixo, ó, é maior do que sobre sua base superior. Verdadeira letra E, tá? Então depende da altura, beleza? No interior de São Paulo ocorre uma tragédia familiar. Um garoto de 26 quilos de massa cai em queda livre do 14º andar de um prédio, projetando-se no solo de uma altura de 42 metros. No impacto com o solo, toda a energia cinética é convertida em energia térmica para aquecimento do corpo do garoto em 2 graus Celsius. A energia cinética vai se transformar em energia térmica e vai esquentar o corpo do garoto em 2 graus Celsius. A aceleração da gravidade local tem o valor de 10 metros por segundo ao quadrado e o equivalente mecânico do calor é 4,2 joules por caloria. Quer dizer, tá me dando uma informação seguinte, que se você tiver uma energia de 4,2 joules, você vai ter 1 caloria, tá? A cada 4,2 joules, 1 caloria. A capacidade térmica do corpo do garoto em calorias por grau Celsius deve ser de, primeira coisa, dados da questão. Então, quando tem conta, eu sugiro para vocês fazerem assim, tá? Separa, o que ele te deu? A massa do garoto, a velocidade inicial dele, ó, ele fala que estava em queda livre, quer ver? Ele fala em algum momento aí, aqui, ó, em queda livre, tá vendo? Então, a velocidade inicial dele é 0. Qual que é a altura que ele caiu? Esse H, ó, 42 metros. Qual é a variação de temperatura que ele sofreu? 2 graus Celsius. O equivalente mecânico, quer dizer, a cada 4,2 joules eu tenho 1 caloria. Qual é a capacidade térmica? Czão para a capacidade térmica, tá? Capacidade térmica, a definição é essa daqui, ó. Calor é o quê? Variação de temperatura, né? É o ΔT. Se você não lembrasse, era só vir aqui, ó. Cal de calorias, grau Celsius de temperatura. Então, calor por temperatura, tá? Então, essa é a formulinha da capacidade térmica. Como é que nós vamos determinar? A variação de temperatura a gente tem, né? Só está faltando esse Q, a quantidade de calor. E aí, o que nós vamos fazer? Lá em cima, no ponto mais alto, o garoto tem energia potencial gravitacional, lá em cima. Aí ele cai, toda essa energia é transformada em energia cinética, vai ganhando velocidade, vai transformando em energia cinética, tá? Por isso que eu escrevi isso, ó. EC de energia cinética é igual a MGH. MGH é energia potencial. O que eu estou falando? Que a energia potencial lá em cima é igual a energia cinética lá embaixo. Então, por isso que eu posso escrever essa fórmula desse jeito, tá? E qual que é a ideia? Depois, toda a energia cinética vai virar calor, tá? Então, o valor que eu encontrar aqui para a energia cinética, na verdade, é o calor que nós vamos usar ali na fórmula da capacidade térmica. Então, vamos substituir aqui, ó, massa 26, o G vale 10, a altura 42, 10.920 joules. Unidade de energia é o joules. Aí eu passo para calorias, usando essa... Eu posso fazer uma regra de 3 também, não tem problema, tá? Mas dividir por 4,2 dá 2.600 calorias. E aí, agora finalizando, 2.600 calorias dividido por 2 lá na fórmula da capacidade térmica
1.300 calorias, letra A, tá? Só que a letra A está escrita em notação científica, mas é 1.300 calorias, está aqui. Não é só caloria não, desculpa, caloria por grau Celsius, tá? Faltou 1 grau Celsius aqui. Ao investigar determinado crime, um perito precisava determinar o comportamento do som proveniente do estampido de uma arma usada nesse crime. Para tanto, o perito raciocinou corretamente que, ao atravessar uma janela de vidro, em relação ao seu comportamento no ar, as ondas sonoras. Então vamos lá, não tem conta, então é só analisar. O som, ao atravessar uma janela de vidro, daí estava no ar, foi para o vidro, em relação ao seu comportamento no ar. Quando o som passa do ar para o vidro, a gente disse que houve uma refração, tá? A refração é aquela que muda a velocidade. Tá? Onde tiver um índice de refração maior, a velocidade vai ser menor, tá? Bom, tem uma formulinha que se chama vai lamber ferida, que é a formulinha da onda, né? V é igual a lambda vezes F. V é igual a lambda vezes F. Uma mudança na velocidade leva uma mudança no comprimento de onda, tá? Mas a frequência fica constante. Então, se diminuir a velocidade, diminui o comprimento de onda. Frequência constante. Na refração, guarda aí para mim, na refração não há mudança na frequência. Há mudança na velocidade e no comprimento de onda, tá? Então, letra A, as ondas sonoras mantiveram seu comprimento de onda constante? Não. B, tiveram sua velocidade de propagação alterada? Sim. C, tiveram sua frequência de vibração alterada? Não, frequência não muda. Mantiveram, aí vem falar de energia mecânica e quantidade de movimento, tá? Coisas que a gente nem analisa, tudo bem? Então, mudou de um meio para o outro, muda a velocidade e muda o comprimento de onda. A frequência fica constante. No intuito de observar o comportamento de certa massa de gás ideal, confinada em um frasco cilíndrico, dotado de uma base móvel, um investigador diminui isotermicamente seu volume. Diminui isotermicamente seu volume. É uma transformação gasosa que a gente chama de isotérmica, tá? O volume vai ficando menor. O gráfico qualitativo de pressão que esse gás exerce sobre as paredes do recipiente, em função do volume por ele ocupado, está melhor representado em. Então, aqui você teria que lembrar como é que funcionam esses gráficos aí, tá? Essa letra A aqui, ó, todas elas estão diminuindo o volume. Dá uma olhada, ó, todas elas. Diminuiu o volume, diminuiu o volume, diminuiu o volume, diminuiu o volume e diminuiu o volume. Todas estão diminuindo o volume, tá? Então, tá de acordo com o que está aqui na questão. Só que essa daqui, ó, ele diminui tão constante, ela é uma isobárica, nem isotérmica é esse aqui, ó. A isotérmica, gente, ela vai ter essa cara aqui, ó, tá sempre dessa curva, dessa parábola com a concavidade para cima. Então, guarda, a isotérmica sempre vai ter essa cara aqui, se for um gráfico de pressão por volume, que é o normal, tá? Se ele for parecer um gráfico de temperatura aqui, muda, mas inventar moda. Nunca vi aparecer, não, tá? É pressão por volume. Então, sempre vai ser essa curva com a concavidade para cima, tá? Se tiver diminuindo o volume, a setinha tem que estar do jeito que está aqui. Se tiver aumentando o volume, aí a setinha tem que estar no sentido contrário, tá? Por isso que o nosso gabarito continua sendo letra C, de Corinthians campeão do mundo, tá? A lupa é um instrumento, é um útil instrumento de investigação criminal. Considere um raio luminoso monocromático que atravessa uma lupa de espessura máxima imersa no ar, seguindo o eixo principal da lupa, como mostra a figura. O gráfico que melhor representa a velocidade de propagação desse raio em função do seu deslocamento é velocidade por deslocamento. Então veja aqui, ó, aqui do lado. Você tem um raio luminoso no ar, você tem a lente, ele não falou que material que é feita a lente, mas vidro, alguma coisa parecida com vidro, né? E depois você vai ter ar de novo. Então, como eu falei ali atrás, aqui também você vai usar o mesmo raciocínio. Aqui nós temos uma refração. Nós temos uma refração. A luz vai do ar para a lente e da lente para o ar, uma refração. Então, ela vai mudar a sua velocidade. Como o índice de refração
índice de refração do vidro ou da lente é maior, vai diminuir a velocidade, tá? Então, no ar a velocidade é maior, no vidro a velocidade é menor. E depois que volta a ser no ar, ela volta a ficar maior de novo. Então, ó, a velocidade está maior, aí ela fica menor, só que ela não pode ficar menor assim, ela tem uma menor constante, sabe? Ó, essa daqui, ó, a velocidade está menor, aí ela fica maior, constante, depois fica menor. É o contrário do que a gente precisa, que é exatamente o que está aqui na letra E, ó. Ela está alta, aí ela entra na lente, ela fica baixa, mas constante. Ali dentro da lente ela é constante essa velocidade. Depois ela sai da lente, ela fica constante de novo, tá? Então não pode ser a letra C, letra A e letra D, até porque está variando a velocidade, tá? Então não pode. Esse é o nosso gabarito. É isso aí, pessoal. Obrigado. Aquele abraço. Espero que vocês arrebentem aí na prova. Olá, pessoal. Aqui é o Magno, professor de Química da Científica Concursos e também perito criminal do Núcleo de Química Forense aqui da Perícia do Ceará. E hoje eu vou dar prosseguimento aí à correção da última prova para perito criminal da PCSP. Então, bora lá resolver as questões de Química? Então vamos aí para a primeira questão da prova, pessoal, que seria a questão 71. Está falando o seguinte: considere a constante de Faraday igual a 9,65 vezes 10 a 4 coulomb por mol e Q igual a I vezes D, que seria carga igual a corrente vezes tempo. O tempo, aí está perguntando, né? O tempo em segundos necessário seria o T, então. Necessário para depositar 0,01 mol de cobre sobre um eletrodo de carbono, partindo-se de uma solução contendo íons cobre 2 e aplicando uma corrente de 0,5 amperes, é igual a. Pessoal, nós podemos utilizar aqui algumas regras de 3 para poder resolver essa questão. Eu sei que tem algumas fórmulas aí, né, da eletroquímica que poderiam ser utilizadas, mas aqui, ó, resolvendo por regra de 3, que é uma estratégia interessante também, nós temos que lá na eletrólise, no caso aqui do cobre, Cu2+, mais 2 elétrons, vai depositar o cobre zero, né? O Cu. A partir dessa relação, então, nós podemos escrever que 2 mols de elétron vai formar 1 mol de cobre sólido. Beleza? Aqui partindo do Cu2+ aquoso, né, pessoal? Então, galera, se é necessário depositar 0,01 mol de cobre, quantos mols de elétron gastaria? Resolvendo a regra de 3 multiplicando cruzados, x é igual a 2 vezes 0,01, que daria 0,02 mols de elétrons é o que será necessário, então, beleza? Para poder fazer essa deposição. A partir disso, pessoal, nós temos o quê? Ele já deu a constante de Faraday, né? O que quer dizer a constante de Faraday, pessoal? Quer dizer que 1 mol de elétrons vão equivaler aí a 9,65 vezes 10 a 4 coulombs, tá? Seria a mesma coisa que 96.500 coulombs. Essa aí é a constante de Faraday. Se eu vou gastar nessa deposição 0,02 mol de elétron, então, qual que seria a carga disso aí, né? Fazendo a multiplicação, 9,65 vezes 10 a 4 vezes 0,02 mol, você pode utilizar aí potências de 10, tá? Para facilitar o seu cálculo. Transforma isso aqui em 2 vezes 10 a menos 2 mol de elétrons, tá? Fazendo a multiplicação, pessoal, nós chegamos aí que a quantidade de carga necessária será de 1.930 coulombs, beleza? Então essa aí calculamos o que, tá? Que é a quantidade de carga necessária para fazer essa deposição, beleza? Agora é só substituir na fórmula. Nós não queremos encontrar o T. Vamos substituir aqui, olha lá. Ó. Q é igual a corrente vezes tempo. Nós temos então que a carga
é de 1930 coulombs, né? Igual a corrente, ele deu aqui de 0,5 amperes, vezes o tempo em segundos, porque ampere é coulomb por segundo. Então já está tudo na unidade correta. O tempo vai ser o quê? 1930 dividido por 0,5. Isso aqui vai dar uma quantidade em segundos de 3.860 segundos. Beleza? Resposta, então, letra D. Próxima questão, 72, está falando. Para a determinação de cálcio em uma amostra foi feita análise gravimétrica. Partindo-se de uma massa inicial de 2,50 gramas de carbonato de cálcio, CaCO3, depois de terminada a análise, recuperou-se 95% da massa original em carbonato de cálcio. O que está perguntando? A massa final de carbonato de cálcio obtida nessa análise foi de... Pessoal, a amostra inicial ela não estava pura, né? Então, a partir da análise gravimétrica, ele determinou o quê? A pureza, que é de 95%. Então, aqui, ó, 2,50 gramas era a massa inicial da amostra. Isso aqui seria 100%, né? Só que depois que fez a análise gravimétrica, que foi recuperado aí, viu que tinha 95% em massa de carbonato de cálcio. Isso aí vai ser correspondente a qual massa, né, de CaCO3 que foi obtida? É só fazer 95% de 2,5. Seria a mesma coisa dessa conta, né? 100x igual a 2,50 vezes 95. X igual 2,5 vezes 95 dividido por 100. 95 dividido por 100 seria 0,95. Podia era só multiplicar direto por 0,95. Era até mais rápido, né, pessoal? Fazendo essas continhas aqui, chegamos em 2,38 gramas de carbonato de cálcio, que foi a massa que foi obtida, então, efetivamente, nesta análise. Resposta, letra C. Próxima questão, questão 73, está falando o seguinte. Na determinação volumétrica de ácido fosfórico em um medicamento fortificante e antianêmico, foram anotados os seguintes dados. A líquido da amostra analisada, 20 ml. Volume de hidróxido de sódio, 0,1 mol por litro. Na titulação gastou o quê? 9 ml. Seria a solução padrão, né? Seria a que estaria, por exemplo, na bureta. E a reação envolvida, olha que bonzinhos, já deram até a reação aqui da titulometria de neutralização, né? Ácido fosfórico mais hidróxido de sódio vai dar o fosfato de sódio mais água. Já está balanceada. De acordo com os dados da análise, a concentração em mol por litro de ácido fosfórico no medicamento é de... Pessoal, no ponto de equivalência da titulação, o que nós podemos escrever? Como que nós podemos relacionar a quantidade de ácido fosfórico e hidróxido de sódio? Nós temos que no ponto de equivalência, a quantidade, né, o número de mols de H3PO4 tem que ser igual ao número de mols de hidróxido de sódio, NaOH. Vocês podem ver que o ácido fosfórico ele vai reagir de 1 para 3 com o hidróxido de sódio, tá? Então, no ponto de equivalência, você vai precisar aí de 3 H3PO4 para poder, para a quantidade ser igual a de hidróxido de sódio. Então, na verdade, pessoal, os índices aqui, a dica é você inverter os índices. Não tem um 1 aqui, H3PO4, você pega esse 1 e joga para cá, e o 3 que está no NOH coloca aqui multiplicando. Então, no ponto de equivalência, nós temos o quê? 3 vezes o número de mol de H3PO4 é igual a 1 vezes o número de mols de NaOH. Beleza? Como nós estamos trabalhando aqui com concentração e volume, número de mols é a mesma coisa que CV, né? Concentração vezes volume. Então, vamos mudar a cara aqui. Vai ficar 3 vezes o número de mols de ácido fosfórico. Vai ser o quê? Podemos escrever como
a concentração, né, do ácido fosfórico vezes o volume dele, igual a 1 vezes a concentração de NaOH vezes o volume de NaOH. Aqui, pessoal, como nós não precisamos de converter as unidades, tá? Não precisa de converter de ml para litros, porque se ficaria milimol de um lado e milimol de outro, tá? Então, substituindo aqui, ó, nós queremos descobrir o quê? Concentração do ácido fosfórico, né? Foi obtida aí nessa titulação. 3 vezes essa concentração, qual foi o volume aí de ácido fosfórico que foi utilizado? Que seria a amostra, né? 3 vezes C vezes 20 vai ser igual a 1 vezes concentração do NaOH, que é a nossa solução padrão, 0,1, vezes o volume de NaOH gasto, que foi de 9 ml. Como está aqui ml com ml, isso aqui vai cortar, a concentração ela já vai dar o resultado direto em mol por litro, tá, pessoal? Então aqui ficaria 60C igual a 1 vezes 0,1, né? Vezes 9, 0,9. Concentração, então, deu o quê? 0,9 dividido por 60. Isso aqui vai dar um resultado final de 0,015 mol por litro, que é a mesma coisa que, pulando duas casas, 1,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tranquilo, pessoal? Resposta, então, letra B. Próxima questão, questão 74. Está falando, considere as seguintes representações para átomos. Deu aqui o átomo de hidrogênio, de hélio, lítio e berílio. O número de nêutrons de cada átomo é respectivamente. Questão bem basiquinha, tá, pessoal? Quando você tem um elemento na tabela periódica, por exemplo, ali o hidrogênio, esse 3,1, o que significa? O menor número seria o Z, né, que é o número atômico, correspondente ao número de prótons no núcleo, e o 3, a massa, ok? A massa atômica ali daquele elemento químico. Aproximando aí que toda a massa do átomo está no núcleo, são formada por prótons e nêutrons, desprezando, né, a massa dos elétrons, nós podemos escrever então que a massa de um átomo ela é dada pelo Z, que é o número de prótons, né, o número atômico, mais o número de nêutrons. Para a gente descobrir o número de nêutrons, nós podemos simplesmente pegar o número, a massa, menos o número atômico, beleza? Então, para descobrir o número de nêutrons aqui do hidrogênio, pessoal, a massa é 3, número atômico 1, 3 menos 1, 2 nêutrons. No hélio, 4 menos 2, 2 nêutrons. O lítio, 6 menos 3, 3 nêutrons. E no berílio, 9 menos 4, 5 nêutrons. Então, respectivamente, o número de nêutrons nesses átomos aí seria o quê? Letra B, né? 2, 3 e 5. Próxima questão, pessoal. Questão 75. Está falando o seguinte. Unem-se por ligação tipicamente covalente átomos dos elementos que se encontram nos seguintes grupos da tabela periódica. Então, pessoal, quando nós temos a tabela periódica aqui, ó, deixa eu desenhar mais ou menos aqui. Você tem isso aqui, não é? Beleza? Então, aqui, ó. Se você tem aqui elementos do grupo 16 e 17, a tabela periódica, cada coluna dela é uma família ou um grupo, né? Então, ela começa a numeração aqui, ó, 1, 2, 3, por aí vai, até o 18. Então, tá aqui, ó, 18, 17, 16, ok? Nessa região da tabela periódica aqui, pessoal, da direita, estão os ametais, né? Aqui, mais no centro e à esquerda, os metais. Então, para poder formar uma ligação covalente, ou é hidrogênio com ametal, ou é ametal com ametal. Então, se eu tiver elementos
dos grupos 16 e 17 se ligando, nós vamos ter ametal com ametal. Ou seja, eles formam ligação covalente? Formam, né? Então a resposta já é a letra A, beleza? A letra B, dos grupos 1 e 2, são aqui metais, né? Se os metais eles se ligarem, aqui já seria ligação metálica na letra B. Letra C, grupo 2 e 17, seria um metal com um metal, aí já seria ligação iônica, também não, né? 3 e 4, seriam dois metais aqui se ligando, ligação metálica. 6 e 7, estaria por aqui, também dois metais, ligação metálica. Então, a única combinação aí entre as alternativas para poder formar ligação covalente é letra A, beleza? Próxima. Questão 76 está falando: a transformação de carbonato de cálcio em óxido de cálcio pode ser representada pela equação a seguir. Então, aqui, ó, 100 gramas de carbonato de cálcio, formando X de óxido de cálcio, mais 44 gramas de CO2. Está querendo saber essa massa X aqui, né? A massa em gramas correspondente a X, que seria de óxido de cálcio, é igual a... Pessoal, uma questão bem tranquila também, tá? Se você lembrasse lá da lei a lei de conservação das massas, que é a lei de Lavoisier, que está associada à frase lá, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que seria isso? Lei das conservações das massas, proposta por Lavoisier. Então, se você tem 100 gramas de reagente, você tem que formar 100 gramas de produtos, né? As substâncias elas vão se transformar, você não tem perda ou não vai se criar nenhuma substância do nada. Ela vai se transformar em outra. Então você vai ter esse X aqui, que é a quantidade de um dos produtos que formou, mais 44 gramas. Qual o número que você tem que somar aqui para dar 100? Pode resolver a equação, né? X igual a 100 menos 44, que seria igual a 56 gramas. Beleza? Resposta, então, letra E. Questão 77, pessoal, está falando o seguinte: um comprimido antiácido e analgésico efervescente contém 0,325 gramas de ácido acetil salicílico. Considere a massa molar dessa substância igual a 180 gramas por mol. A concentração em mol por litro desse ácido, após dissolução completa do comprimido em meio copo de água, está preparando uma solução, né? Seria o volume de 100 ml, é aproximadamente D. Então, pessoal, aqui, essa questão ela poderia ser resolvida por regra de 3, tá? Mas nesse caso aqui eu vou aplicar a fórmula, porque essa fórmula aqui é muito importante que vocês saibam, tá? Ela é muito útil. Que seria concentração molar igual a massa dividido por massa molar vezes volume da solução. Beleza? Te deu a massa? Deu. 0,325 gramas, né? Beleza, já está em gramas. Bacana. Massa molar, unidade de gramas por mol. Falou que é 180. 180 gramas por mol. O volume, vocês teriam que prestar atenção para passar para litros, tá? Porque a concentração ela não vai sair em mol por litro, então o volume, para substituir a fórmula, tem que estar com a unidade correta, né? Gramas ok, gramas por mol, faltou só o volume aqui está em litros. Esse volume está de 100 ml, para poder passar para litros, volta 3 casas, né? 1, 2, 3, seria igual a 0,1 litros, ok? Então, joga aqui, 0,1 litros. Fazendo essas continhas, 0,325 dividido por 18, né? 180 vezes 0,1. Isso aqui vai dar em torno de 0,02 mol por litro, que é a concentração da substância do ácido acetil salicílico nessa solução. Beleza? Resposta letra D. Prosseguindo, questão 78, uma questão de termoquímica. Considere o seguinte diagrama de entalpia. Vocês podem ver aqui que no diagrama, pessoal, os reagentes
seria NH3 mais HCl para poder chegar no produto, que tem os reagentes, né? Para chegar no produto, liberou, pode ver aqui, ó, setinha para baixo, liberou 176 kJ. Como se aqui, por exemplo, fosse 0 e aqui menos 176. Lembra lá que ΔH, se calcular produtos menos reagentes, né? Seria como se fosse menos 176 menos 0 igual ao quê? Menos 176. Esse diagrama aqui, quando você libera energia, quer dizer que o processo ou a reação é o quê? Exotérmica. Exo para fora, está liberando energia. Se fosse o contrário, seria endotérmico, o valor de ΔH positivo. Mas aqui está liberando, valor negativo de menos 176. Então, esse diagrama, pessoal, vai representar uma reação o quê? Exotérmica, né? Que libera energia e o ΔH de menos 176 kJ por mol de amônia. Seria o reagente dessa reação. Beleza? Tranquilo? Questão bem basiquinha também, bem tranquila. Próxima questão, 79. A vitamina A, também chamada de retinol, é encontrada em alimentos de origem animal e vegetal. Sua estrutura está representada a seguir. Aqui você tem a molécula dessa vitamina A, né? A função orgânica presente na estrutura do retinol é questão diretona aí para poder identificar grupo funcional. Também é um tema que sempre cai em todas as provas de química, tá? De forma geral. Então, pessoal, se você lembrasse lá, aqui, ó, aqui nós temos um oxigênio, né? Tem uma função oxigenada aqui. Quando você tem uma hidroxila, um OH, ligado a um carbono saturado, qual função que é essa aqui? Função álcool, né? Resposta, então, letra D. Beleza? Cuidado para vocês não confundirem a hidroxila ligada a outros grupos. Se for um carbono com dupla, já seria enol. Ligado a um anel aromático, um fenol. Só tome cuidado com isso aí. Mas é uma questão bem direta e rápida também. Identificou o grupo funcional, marcou e é isso. Letra D, função álcool. A última questão da prova, pessoal, está falando o seguinte, ó. Considere o equilíbrio químico a seguir. Carbono sólido mais oxigênio gasoso, formando 2 monóxido de carbono gasoso. ΔH de menos 221 kJ. Ou seja, a reação direta aqui, ela é o quê? Exotérmica, né? ΔH negativo. Pessoal, você tem um processo que a reação direta ela é exotérmica, a inversa vai ser o quê? Necessariamente endotérmica, ok? Então vamos lá, está falando o seguinte, para obter maior rendimento em produto, pode-se realizar. Para você obter maior rendimento em produto, você tem que deslocar essa reação para a direita, né? Quando você diminui a temperatura, você está favorecendo o lado exotérmico, para deslocar para os produtos, que seria o caso dessa reação, né? Então aqui, ó, para poder deslocar para a direita, no sentido dos produtos, aumentar o rendimento, né, em produto, diminuir a temperatura, de acordo com o princípio lá de Le Chatelier, vai deslocar no sentido exotérmico da reação, beleza? Lá em relação ao deslocamento de equilíbrio, pessoal, de Le Chatelier, a reação ela vai sofrer uma determinada perturbação, né? E o sistema ele vai tender a equilibrar essa perturbação. Então, quando você diminui a temperatura, como que o sistema ali ele vai tender a compensar isso, de certa forma? Seria deslocando para o lado da reação que é exotérmica, com liberação de energia, tá? Então, por isso aí que a diminuição de temperatura ela favorece o lado da reação exotérmica. Diminuindo a pressão, será que, como está falando aí na alternativa A, também ajudaria? Aí temos que ver em relação aos volumes, né? E vale, no caso, para avaliar a pressão, você tem que olhar os reagentes que estão no estado gasoso. O reagente sólido não vai interferir, beleza? Então aqui, ó, você pode ver que nos reagentes nós temos um volume de reagente no estado gasoso e nos produtos 2. Quando você diminui a pressão, você vai favorecer a deslocar para o lado
de maior volume, que neste caso seria qual? O sentido dos produtos, tá? Então, diminuir a pressão, neste caso, vai favorecer a formar mais monóxido de carbono? Vai, porque é o lado que está com maior volume. Diminui a pressão, o sistema tende a equilibrar isso deslocando para o sentido de maior volume, ou seja, para a direita, né? O lado dos produtos. Então, a resposta e as condições para poder favorecer a formação do produto é o quê? Diminuir a temperatura e diminuir a pressão. Beleza? Questãozinha aí envolvendo então equilíbrio e princípio de Le Chatelier. Tranquilo, pessoal? Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da correção da prova de Química. Vou deixar os meus contatos aqui para você. O meu Instagram é prof.magno.augusto, canal do YouTube Prof. Magno Augusto. Então é isso, pessoal. Espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa para vocês. Desejo muito sucesso aí nas provas de vocês. Ok? Então até mais, até a próxima, até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Antes de finalizar o nosso vídeo, então, pessoal, eu gostaria de falar para vocês das ferramentas, né, dos nossos planos de mentoria e monitoria da Científica Concursos. Essa aula, esse vídeo é da nossa mentoria com todos aí os nossos professores, né, da Científica. E além desses encontros, dessas aulas com nossos professores, quais as outras ferramentas que vocês teriam acesso na nossa mentoria? Lá vocês terão um planejamento individualizado com a plataforma, né, que ela vai organizar todas as metas de estudo, revisão e exercício de todos os tópicos do edital. Tá? Nós ajustamos o seu edital tanto no pré quanto no pós-edital. Então, diariamente, você vai ter as metas diárias mostrando tudo o que você tem que fazer naquele dia de estudo, exercício, revisão. Resumo de metas da semana, para você ver o que você viu naquela semana, o que você vai ver na próxima. Listas de questões por tópico, nós temos cadernos de questões criados no QConcursos na maior parte dos tópicos. Mudança de plano, caso você seja um aluno do plano semestral e anual, você consegue transferir para algum outro plano, tá? Feedbacks, você vai ter o contato ali com o mentor e feedback quinzenal e mensal. O quinzenal ele é mais direto assim, para ver se está cumprindo as metas. O mensal é mais detalhado. O mentor vai analisar os relatórios ali da plataforma e dar um feedback para o aluno conseguir ver a evolução dele em cada disciplina, como que está indo o seu desempenho, se está melhorando, diminuindo, enfim. Você vai ter um feedback completo do seu mentor. Sugestões de fontes bibliográficas, muitas delas gratuitas, tá? Presente tanto nos nossos roteiros de estudo e BISUs. O roteiro de estudo, que seria a parte de conhecimentos gerais, e os BISUs seriam na parte de conhecimentos específicos. Você vai ter lá a primeira parte falando da estatística da banca, depois por onde estudar, como estudar aquele assunto, links com mapas mentais, resumos. Na parte de conhecimentos específicos, o professor ele vai produzir uma esquematização do conteúdo que você pode utilizar como material de estudo, material de revisão. Então, nós temos uma quantidade de materiais bem grande aí, de vários tópicos e disciplinas. Conteúdo esquematizado, como eu falei com vocês na parte final desse roteiro de estudo, do BISU. Além disso, nós teremos encontros virtuais temáticos exclusivos da mentoria, tá? Para poder discutir tópicos importantes, aulas de diferentes conteúdos, especialistas, convidados. Então, esses encontros eles são exclusivos da nossa mentoria. Um fórum de dúvidas dentro da plataforma para vocês tirarem as dúvidas aí sobre conhecimentos específicos. E um grupo fechado no Telegram para ter contato aí com os outros mentores, professores e também com os outros alunos ali que estão prestando o mesmo concurso que vocês. Por fim, um suporte diário aí do nosso administrativo para te atender e resolver em tudo que você estiver precisando. Beleza, pessoal? Então, todas essas ferramentas aí vocês terão acesso na Científica Concursos. Caso queiram saber mais e tenham interesse, acesse aí o nosso site que é cientificaconcursos.com.br ou então o Instagram, sigam lá no Instagram da Científica Concursos, que no link da bio você terá acesso a todas essas informações, beleza? Então é isso. Espero que essas informações tenham sido bastante úteis para vocês e espero que em breve nós possamos nos ver aí na
que você seja nossos futuros alunos aí da Científica Concurso. Valeu, até mais pessoal, muito obrigado e até a próxima, até o próximo vídeo.